are you? Teacher Vini here. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E ó, já adianto, senta que lá vem história. Hoje a gente vai falar de um tópico um pouco extenso. Ele se chama Reported Speech ou Indirect Speech. Então assim, ele não é difícil, porém ele é bem detalhado. Então, se você ir precisando pausando o vídeo, retomando aquilo que eu falei, fique à vontade, não há problema nenhum. Primeiro vamos entender o conceito, né? O que é o Reported Speech? A gente gosta de retratar o Reported Speech como uma fofoca. Por exemplo, digamos que eu falo assim pra você assim, a minha mãe cozinhou um bolo. Isso, eu falando diretamente com você, a gente chama de discurso direto. Agora, olha só, eu acabei de falar pra você, a minha mãe cozinhou um bolo. Você pegou essa informação, você encontrou seu amigo e aí você fala assim, o Vini disse que a mãe dele tinha feito um bolo. Você está passando a informação que eu disse para você para uma outra pessoa. Isso acontece realmente nessa coisa de fofoca, quando a gente está contando a história de alguém e muito também na mídia impressa, né? Então, quando um jornal está contando uma história, dizendo o que alguém disse, tá? Quando você está falando sobre o discurso direto, ou seja, você está utilizando literalmente a fala que a pessoa acabou de dizer para você, você vai utilizar aquelas aspas. Agora, se você está dizendo o que alguém contou para você, você vai utilizar os verbos tell e say. A primeira coisa é a gente entender a diferença. Quando que eu vou usar o tell e quando que eu vou usar o say? É muito simples. O verbo tell, ele sempre vai exigir que você diga pra quem. Por exemplo, she told me that she was pregnant. Então, eu tenho a pessoa que disse e pra quem ela disse. Vamos utilizar a mesma frase, só que agora com o say. She said she was pregnant. Não foi necessário indicar pra quem que ela disse, pra quem que ela contou. Tudo bem até aí? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar agora com essas transformações. A gente tem que entender que a gente vai ter sempre o tempo verbal original, quando a frase foi dita, e aí depois a gente vai ter o tempo verbal modificado, que é o tempo verbal da fofoca. Então, por exemplo, quando a gente começa com uma frase no presente, a gente vai utilizar o passado. I am a teacher. Vini told me he was a teacher. Quando você tem uma frase no passado, você vai utilizar o past perfect, que nada mais é que o passado do passado, certo? I went to the party. Vini told me he had gone to the party. E se você já tem uma frase no past perfect? Bom, o past perfect é o máximo de passado que a gente consegue alcançar na língua inglesa. Então, se você tiver um discurso direto em past perfect, você não vai fazer nenhum tipo de modificação. I had my breakfast before the party. She told me she had her breakfast before the party. Então, não houve nenhum tipo de modificação. Se você tem will, você vai trocar para would. I will go to the mall. He told me he would go to the mall. Se você tem can, você vai trocar para could. I can dance. She told me she could dance. Quando você tem present continuous, você vai transformar para past continuous. They are dancing. He told me that they were dancing. Se você tem uma frase em present perfect, você vai ter que transformar para o past perfect, assim como você fez com o passado, né? She has read a book. She told me that she had a book. Tudo bem até aqui? Estamos fazendo só as transformações. Só que a gente tem também alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, se eu falo assim, I went to the party yesterday. Quando você está contando o que eu disse para uma outra pessoa, já não vai ser yesterday anymore, há de convir. Então a gente teria que fazer o seguinte, he told me he had gone to the party the day before. Então sim, a gente tem uma tabelinha
de quando a gente está trabalhando com períodos específicos. Então, só alguns exemplos, tá? Yesterday vira the day before, o tomorrow vira the following day, o now vira them, o here vira there, o this vira that e assim por diante, ok? Então, como eu disse, não é difícil, mas tem bastante detalhe. Vamos repassar? Porque a gente ainda vai trabalhar com as perguntas, tá? Então, presente transforma para passado. Passado transforma para past perfect. Past perfect continua em past perfect. O present perfect vai ter que virar past perfect. Will vira would. O can vira could. Present continuous vai virar past continuous. Ufa! É bastante coisa, né? Calma, aqui tem mais. Então, a gente vai agora começar a transformar, fazer a fofoca, quando você tem uma pergunta. Por exemplo, do you like music? Você há de convir que isso é uma pergunta de sim ou não. Yes, I do like music, or no, I don't like music. Sempre quando você tiver uma perguntinha fechada, na hora de você fazer a transformação, você vai precisar utilizar o conector if. Como assim? Não tô entendendo. Vamos lá. A pergunta original é: do you like music? Marco asked me. Você percebe que eu não estou utilizando mais nem o tell e nem o say. Como é uma pergunta, agora eu estou utilizando o ask, que é o verbo perguntar. Marco asked me if I liked music. A sentença original estava no presente, eu fiz a transformação para o passado, como nós já havíamos falado anteriormente, e acrescentei a partícula if, porque é uma pergunta de sim ou não. Você percebe que quando você transformou para fofoca, desculpa, para o discurso indireto, agora não é uma pergunta mais. Marco asked me if I liked music. Percebe? Não é mais uma pergunta. Agora, a gente tem também um outro tipo de question, que é o que a gente chama de perguntas abertas, né? Que utiliza what, where, when, who. Nesse caso, o conector não vai ser o if, vai ser a própria double wage da pergunta original. Where were you? Marco asked me where I had been. Perceba, eu utilizei o where como conector e originalmente estava no passado. E passado, a gente precisa utilizar o past perfect. Eu sei, a gente vai ter aí alguns exercícios para você poder praticar. Isso não vai vir super naturalmente, né? Mas aos pouquinhos, com certeza, você vai pegando a prática, tá bom? Espero ter ajudado um pouco com esse vídeo. Para mais dicas, me segue no meu Instagram profissional, @teachervinifaro. Deixa de esperar, vamos começar logo as nossas aulas particulares. Thank you so much and I see you next video. Bye bye!